Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. E hoje eu vou falar com você sobre os 7 erros que as empresas cometem na jornada de trabalho dos seus empregados e como evitá-los, né, gente? Porque aqui nesse canal a gente não aponta só problema, não. Nós damos solução também. Mas antes eu quero falar com você, que é empresário, profissional da área trabalhista e não sei por qual motivo ainda não está inscrito no nosso canal. Já aproveita, se inscreve, ativa as notificações para você aprender a contratar com baixo custo, se livrando de problemas com justiça do trabalho. Aproveita também e já curte aqui esse vídeo para ele poder chegar a mais empresários e profissionais da área trabalhista que também precisam desse assunto. Hoje, aqui no nosso tema, eu vou contar com uma colinha que eu listei aqui todos os erros que eu vejo, tanto em consultoria trabalhista, quanto nos meus alunos do curso A Influência Trabalhista, que vocês cometem quando o assunto é jornada de trabalho. Um primeiro erro que eu vejo que vocês cometem é na escolha dessa jornada de trabalho. Então, na área trabalhista, nós temos 3 jornadas que são bem conhecidas, que é a jornada por tempo parcial, que o empregado não pode trabalhar mais de 30 horas na semana, que é a jornada de 8 horas diárias até 44 semanais, que é a que vocês conhecem, que é a jornada 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Porém, além dessas 3 jornadas, na convenção coletiva de trabalho, você consegue também identificar outras jornadas que a empresa ela também pode utilizar. Só que o que acontece aqui? Muitas empresas, por falta de informação ou por não saber como fazer essa escolha dessa jornada de trabalho, acabam contratando o empregado num formato de jornada que ele trabalha menos do que ele foi contratado. E aí o que a empresa faz? Esse tempo que está a menos, a empresa fica lotando o banco de horas desse empregado e esse empregado fica desmotivado, né? Porque ele vai vendo um banco de horas negativo lotado, que ele nunca vai conseguir cumprir, que ele não sabe quando a empresa vai chamar ele para cumprir, ele vai ficando com medo e desmotivado. E também a gente vê o outro lado, do empregado que trabalha muito mais do que ele foi contratado. Faz mais de 2 horas extras, trabalha mais de 10 horas no dia e esse empregado ele fica exausto. Tanto o empregado que trabalha menos quanto o empregado que trabalha mais não é benéfico para a empresa. A empresa precisa encontrar empregados que conseguem realizar o seu trabalho dentro da jornada de trabalho. Por isso eu te indico que antes de contratar, veja as atividades que esse empregado ele precisa realizar. Veja o tempo que ele demora para realizar cada uma dessas atividades. Se você já tem os seus empregados hoje, analisa a produtividade deles e verifica a possibilidade, se eles estiverem lotados de serviço, a possibilidade de você contratar uma outra pessoa para ajudar a equipe. Mas tome muito cuidado com essa escolha da jornada de trabalho, porque é aquilo que eu falei, tanto o empregado que trabalha menos, quanto o empregado que trabalha mais, não é benéfico para a empresa. Um segundo erro que eu vejo é na questão do intervalo da jornada do empregado. Muitas vezes, vocês, como empresários e profissionais da área trabalhista, não sabem o tempo que esse empregado precisa fazer de intervalo, não conseguem fazer o empregado cumprir esse tempo de intervalo e quem acaba tendo problema? A empresa. Então, primeiro de tudo, um empregado que trabalha 4 horas diárias para a empresa, ele não tem intervalo. O empregado que trabalha de 4 a 6 horas, ele tem 15 minutos de intervalo. O empregado que trabalha de 6 para frente, ele tem de 1 a 2 horas. Esse empregado que tem de 1 a 2 horas de intervalo, se você fizer um acordo com o sindicato, dá para reduzir para 30 minutos. Mas você precisa ver se é possível, porque lembra, esse intervalo na jornada serve para o empregado, ele dá uma relaxada, serve para ele fazer a refeição dele tranquilo, para ele ter contato com outros colegas de trabalho, às vezes resolver um probleminha ali que ele precisa resolver durante a jornada de trabalho, fazer uma ligação. Então veja se realmente vale a pena reduzir esse intervalo. Outro erro também que eu vejo que vocês cometem, que é não cumprir o acordo de banco de horas. Quando a gente tem um acordo de banco de horas, primeiro, tem convenção coletiva de trabalho que já pré-estabelece o tempo
ali de banco de horas. Então tem convenção que traz 120 dias para compensar, 180 dias. Então a própria convenção ela já tem um período para você compensar o banco de horas da empresa. Se na convenção não tem nada, nós temos 2 tipos de banco de horas. O banco de horas individual tem que compensar em até 6 meses. O banco de horas que tem acordo com o sindicato, você compensa em até 1 ano. Só que, o que acontece aqui? Muitas empresas não têm nenhuma política de banco de horas e nem percebem como que esse banco de horas pode ser benéfico e se o banco de horas ele é benéfico. Porque veja bem, para começar, nós temos 2 tipos de banco de horas. O banco de horas fixo e o variável. O que é esse banco de horas fixo? É quando, por exemplo, você tem uma sorveteria, uma loja de açaí e no verão você sabe que vai bombar ali a sua loja. Só que no inverno você sabe que quase ninguém vai. Então aqui você pode fazer o banco de horas fixo, né? Perdão. O empregado, ele trabalha em horas extras no verão e a jornada de trabalho dele no inverno é menor para ele compensar essas horas extras. Outro banco de horas fixo é quando você coloca ali no banco de horas que sempre que o empregado tiver 8 horas ali no banco de horas, ele tem que escolher uma data para compensar. O variável não, você vai, compensando o banco de horas de acordo com o tempo. Porém, você precisa ficar de olho nesse tempo do banco de horas, porque senão você pode acabar pagando hora extra mais cara, você pode ter multa com fiscalização, você pode ter problema com Justiça do Trabalho. Então, tome muito cuidado com esse tempo de banco de horas. Outra coisa que é importante, faça um banco de horas por escrito. Nesse banco de horas, você precisa conter, até listei aqui, a jornada máxima. Então, por exemplo, se você quiser colocar que a cada 8 horas, ali no banco de horas, ele tem que agendar a folga dele, isso já seria uma jornada máxima. Você tem que colocar sobre o banco de horas negativo. Como que o empregado ele vai compensar esse banco de horas negativo? E aqui, por exemplo, eu já te indico que se tiver um banco de horas negativo porque o empregado ele não tinha nada para fazer, talvez nem vale a pena você descontar, porque você pode acabar desmotivando esse colaborador. Outro assunto que precisa ter, dias de compensação. Então, se for um trabalho no domingo, como que vai compensar? Vai ser um domingo trabalhado, um dia de descanso? Ou na sua convenção tem um domingo trabalhado, 2 dias de descanso? Isso tem que estar claro. Tem que colocar também as horas acumuladas nesse banco de horas. E também como que vai ficar esse banco de horas na rescisão, principalmente quando o assunto é banco de horas negativos, né? E aí teria um desconto nessa rescisão, dependendo do caso. Mas o certo é que aqui você tem que tomar muito cuidado com esse banco de horas. Não é só implementar na empresa e deixar essas horas lá, do jeito que tiver que acontecer. Não, tem que tomar muito cuidado. Um outro erro que eu vejo que vocês cometem é pagar o adicional de horas extras da forma errada. Teve uma vez que eu fui fazer uma auditoria trabalhista numa empresa e eu comecei a pegar ali as folhas e vendo assim, horas extras, adicional 50%. Falei, ok, adicional 50% é o de lei. Na hora que eu peguei a convenção coletiva de trabalho, o adicional de hora extra dessa empresa era de 80%, não era de 50%. O que vocês precisam entender? Quando a gente fala em adicional de hora extra, nós temos o adicional mínimo de lei, que é o de 50%. Mas a convenção coletiva de trabalho, ela pode trazer um outro tipo de adicional que você vai ter que adotar. E aqui essa empresa estava achando que estava arrasando, pagando as horas extras tudo certinho e não estava. Porque ela estava pagando com o adicional de 50% e o adicional devido era de 80%. Então, tomem muito cuidado e já pausa esse vídeo aqui, já olha a sua convenção coletiva e vê o seu adicional de horas extras. Vê se você está pagando tudo direitinho. Um outro erro que eu vejo que vocês cometem bastante também é no controle de ponto. Então a empresa vai lá, coloca o controle de ponto, tudo bonitinho, só que às vezes na Justiça do Trabalho é possível invalidar esse controle de ponto, então é como se você nem tivesse feito. Então o que eu vejo acontecer bastante nas empresas? Primeiro, controle de ponto britânico, com as horas tudo direitinho. Então o empregado ele trabalha das 8 às 18, intervalo meio-dia 1, e isso vai por 1 ano, 2 anos de trabalho que ele teve. Esse ponto pode ser inválido. Outra coisa, rasura no controle de ponto. Não é possível. Empregado externo deixando de bater o ponto. Hoje, gente, com o aplicativo,
Não é mais tão possível falar que esse empregado ele está fora do controle de ponto. Outro que eu vejo, supervisor e gerente deixando de bater o ponto sem receber o adicional da gratificação de função. Então, tomem muito cuidado com isso, porque o controle de ponto, a partir de 20 funcionários, ele é obrigatório. E o que eu indico que vocês façam é uma regra sobre como vão funcionar as horas extras dentro da empresa e a compensação de horas. Outro erro, vamos lá para o nosso 6º erro: descontar faltas e atrasos do banco de horas. Primeiro eu preciso que vocês saibam que quando nós falamos de principalmente atrasos no ambiente de trabalho, nós temos uma tolerância de 10 minutos. Essa tolerância, ela é de 5 minutos na entrada do empregado e de 5 minutos na saída do empregado. Então, nós temos essa tolerância. Passados esses 5 minutos, eu não indico que vocês descontem de banco de horas do empregado quando a gente fala de falta em atraso. Por quê? Porque aqui você pode alimentar uma irresponsabilidade no empregado. Por que eu falo isso? Porque imagina que ele está lá com um banco com 20 horas acumuladas e você não está nem vendo. O que ele pensa? Ah, feriado, vou emendar o feriado, eu tô com muita hora lá no banco. E nem avisa a empresa. Só que o que acontece? Ali a sua operação, ela fica prejudicada, porque o empregado, bem do jeito que ele bem quis, ele foi lá e faltou de forma injustificada, sabendo que a empresa iria descontar do banco de horas. Então, não misturem as coisas. Faltas e atrasos precisam ter as suas ações. Banco de horas é outra ação. O nosso último erro que eu quero falar aqui com você nesse vídeo é sobre a jornada exaustiva. O que acontece com essa jornada exaustiva? Eu vejo que muitos empregados trabalham em sobrecarga de trabalho dentro das empresas. E esses empregados acabam fazendo mais de 2 horas extras por dia, acabam trabalhando uma jornada superior a 10 horas diárias e não descansam às 11 horas entre a saída de um dia de trabalho e a entrada de outro dia de trabalho. O que acontece com a jornada exaustiva? Primeiro, que o empregado, ele começa a sair do convívio social dele. E isso pode fazer com que ele fique desmotivado, que ele pare de engajar com a empresa. Pode fazer que ele, cansado, fique mais exposto a cometer erros. Então, a jornada exaustiva, ela não é benéfica para a empresa. Por isso, é o que eu falei no início desse vídeo. Vocês precisam organizar cada vez mais para o empregado ele realizar as atividades dele dentro da jornada de trabalho. E caso precise, ocasionalmente, ele vai fazer uma hora extra. Então, tomem muito cuidado com esses 7 erros que nós falamos hoje. Verifique se você está cometendo cada um desses erros na sua empresa. Se você é profissional da área trabalhista, é sua oportunidade para se destacar. Vai lá, avalia seus clientes, vê se está tudo direitinho, para que assim você reduza os riscos de ter problemas e prejuízos financeiros na Justiça do Trabalho. Se você é empresário e profissional da área trabalhista e quer se aprofundar mais sobre essa parte de contratação trabalhista inteligente, quer entender como que funciona a jornada de trabalho, ter acesso a um modelo de banco de horas, modelos de contratos, documentos necessários na área trabalhista, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo o link do meu curso A Influência Trabalhista. E por hoje é isso, gente. Eu peço que quem tenha dúvidas, manda aqui nos comentários e também sugiram temas para os nossos próximos vídeos. E eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui do canal no YouTube.